Aí essa janela alimentar, que é comum ao jejum intermitente, mas não significa que você esteja fazendo isso, o que ela ajusta? Ela ajusta com outra coisa, né, que a gente chama de horizontalização alimentar, né? Então, perdão, tem a janela alimentar, fracionamento alimentar e a horizontalização alimentar. Quando você junta o que é o fracionamento alimentar mais a horizontalização alimentar, a gente dá um exemplo muito legal para o nosso paciente, né? Então, a gente pega uma garrafa PET de refrigerante, 2,5 litros. Bom, essa lata de refrigerante, ela tem 310 ml, é isso? 310 ml. Teoricamente, essa lata de refrigerante, ela cabe numa garrafa PET, certo? Mas vamos supor que ela não tenha tampa. E vamos supor que eu quero transferir o conteúdo da lata para a garrafa. E aí, eu pego a lata e faço isso aqui, ó. Ó, até molhei. Bom, a exemplo do que aconteceu aqui, o que vai acontecer se eu virar o conteúdo da lata de uma vez? Muito provavelmente você vai derramar toda essa água e nenhuma água vai cair dentro da garrafa. Por quê? Porque você não fez a conta de uma coisa chamada gargalo. E aparentemente, Sérgio, o que a gente tem é um gargalo na nossa capacidade de absorção e utilização dessa energia. Ah, legal. Então, o processo de emagrecimento, ele conta com duas coisas relacionadas à janela alimentar, que é o fracionamento, ou seja, colocarei uma lata por vez. Porque se eu colocar duas, uma vai estar no buraco errado. Ou em buraco algum. Certo. E segundo, a horizontalização. Ou seja, eu sempre colocarei de lata em lata. Por quê? Quando você coloca mais caloria do que o seu gargalo permite, de capacidade de assimilação daquela energia, você vai engordar por excesso de caloria. E quando você coloca menos, que é o erro de todo mundo que faz restrição alimentar, É cortar a caloria que você fala. exatamente. E por que isso é um erro? Né? Isso é um erro porque quando você faz isso, o teu organismo ele entra num modo estresse. E o que ele faz? Ele liga o modo economia de energia. E quando ele liga esse modo economia de energia, e ele usa hormônios para fazer isso, esse é um estado que permanece. Logo, duas coisas acontecem. Ele diminui a velocidade de queima de gordura, começa a fazer uma coisa que a gente chama de produção endógena de glicose, ou seja, o fígado começa a liberar glicemia na circulação, só que não é uma coisa controlada e devagar, é um burst. Puff. Isso provoca um aumento de resistência à insulina, que é o hormônio que coloca a energia dentro da célula, e quando isso acontece, você diminui o influxo de energia para dentro da célula muscular e aumenta o influxo de energia para dentro da gordura. Porque para a célula muscular, você depende do transporte de insulina transmembrana para puxar a glicose para dentro dela, só que no adipócito, na célula de gordura, você depende de uma enzima chamada lipase lipoproteica. E que quando a insulina está alta, ela é ativada e ela capta toda essa energia rapidamente. O que acontece então? Existe uma transferência entre a energia do músculo para a energia da gordura. Por quê? Sem insulina no músculo, Sérgio, aquele músculo ele tende a fazer proteólise e se deteriorar. Isso libera energia na circulação, que a lipase lipoproteica ela vai captar e aumentar o adipócito. Isso quer dizer que você engorda quando você come menos também, porque você está transferindo no músculo para a gordura. Assim como quando você come mais, você engorda também. Por quê? Porque você está assumindo ali, né? Aquilo que você não consegue metabolizar. Sim. Então, esses dois conceitos, associado ao que é a garrafa de Coca-Cola, é a pessoa compreender que ela tem que comer de forma progressiva e em quantidades semelhantes. Se as pessoas fizessem essas três coisas, Sérgio, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas não, é a história da agonia. Né? Ela tem uma agonia porque ela não se reconhece, ou porque ela não se sente inserida no meio social que ela vive, ou por qualquer outra razão, e ela quer o que resolver? Na pancada, mas não resolve na pancada.